Olá, eu sou a Kemi Soy. Olá, eu sou Marcelo Novaes, bem-vindo ao Joia, Diálogos da Joalheria. Desde muito cedo, o homem interagiu com a natureza para transformá-la em utensílios, ferramentas, adereços e ornamentos para o dia a dia. Seja para manter-se seguro ou simplesmente marcar a sua existência, a manipulação de elementos da natureza exigiu, desde sempre, além da necessidade básica de resolver questões da sobrevivência, a capacidade humana da criatividade para aliar técnica e intuição como traço da evolução através dos tempos. Para falar de joalheria artesanal, precisamos lembrar que ela é uma das mais antigas formas de manifestações criativas, uma vertente do artesanato, da arte feita pelas mãos, onde cabeça e mãos, coração e alma traduzem em objetos carregados de intenção, símbolos, técnica e emoção. É da união de pessoas de diferentes perfis, detentoras de múltiplas e complementares habilidades e das mais distintas trajetórias de vida que surgem o objeto artesanal. Quando lembramos que antes dos colonizadores chegarem às praias de Veracruz, por aqui já habitava um povo que dominava a arte da terra. Estima-se que os povos originários brasileiros eram em torno de 5 milhões. Dentro destes, uma variedade de idiomas, hábitos e costumes cujo legado artístico e a expressão de ensinamentos milenares eram originários da relação do homem com a própria natureza. A arte plumária, a pintura corporal, a criação de adornos criados a partir de técnicas aperfeiçoadas através do tempo, passados de pai para filho, trazem boa parte da cultura que foi apagada da memória de um povo, em favor dos interesses do colonizador. No Brasil, a dimensão continental e a rica diversidade de um povo miscigenado são os mesmos que encantam o mundo e que também sinalizam o desafio para construir a identidade de um povo. Foi neste ambiente segmentado entre Casa Grande e Senzala que também ficou explícito o entendimento de que o trabalho manual era executado por serviçais escravizados. Assim, culturalmente, o estigma da produção feita pelas mãos foi caindo num fosso de baixa qualidade, do mal feito, do pequeno com pouco valor. Por outro lado, é notável reparar como em países desenvolvidos a prática da arte feita manualmente e justamente por envolver a dedicação e a expressão da digital humana, é um elemento de apreço sem igual, com reconhecimento e valor de mercado muitas vezes mais alto do que a produção padronizada executada em massa por máquinas ou pela indústria. Conforme afirma a curadora e pesquisadora Adélia Borges em sua icônica obra Design mais Artesanato, um caminho brasileiro, o pensamento criativo e a inteligência projetual não são privilégios das pessoas com educação formal, mas se encontram disseminadas nas populações dos países em desenvolvimento. Esse saber constitui um valioso patrimônio que pode funcionar. O tímido trabalho de artistas que começaram nos anos 80 a pesquisar e valorizar sementes, o bambu, a madeira de descarte e elementos antes considerados menores, hoje ganha o espaço dos grandes editoriais e importantes publicações mundo afora. Dentre nós, contamos com verdadeiros guerreiros que, guiados pelo respeito por nossos ancestrais, mergulham no silêncio das nossas florestas, nas reservas de povos indígenas, nas comunidades quilombolas. Nesses ambientes inóspitos e ainda pouco conhecidos por nós brasileiros, estes artistas da alma entram em contato com um mundo ainda intacto que, devido a tantos sofrimentos e desrespeito, é reservado a tão poucos. Nessas terras distantes, esses artistas desbravaram as matas e beberam da fonte permitida pelos espíritos. Aprenderam o idioma da floresta, entraram em contato com os pajés e os idosos e revelaram para nós deste lado os segredos decodificados de um saber milenar. Numa época de tantas adversidades mundiais, quando somos obrigados ao distanciamento social, no mundo padronizado pela globalização inclusive da informação, somos obrigados a exercitar o olhar refletido de nós mesmos em todas as esferas. Se antes nos foi ensinado o valor do que vinha da metrópole, hoje, com as limitações de trabalhar com o que temos ao alcance das mãos, de encarar questões climáticas e o reflorestamento como causas de uma possível derrocada do próprio sistema capitalista, estamos à beira de grandes descobertas e da retomada da consciência identitária de povos que compõem o nosso imenso território nacional. Nos últimos 20 anos,
Com o crescimento da economia criativa, o artesanato brasileiro se fortaleceu. O mercado movimenta 50 bilhões de reais por ano e sustenta 10 milhões de pessoas. Dentro deste prisma, podemos pensar na produção da joalheria artesanal como uma importante fonte de renda e inclusão. Neste campo, as biojoias ganham cada vez mais espaço. A ideia da biojoia é trabalhar com materiais reutilizáveis ou naturais para produzir beleza de maneira amigável ao meio ambiente. O conceito da joia sustentável tem como objetivo produzir acessórios que levem em consideração a preservação do planeta, o bem-estar dos consumidores, da comunidade onde cada peça é produzida e onde seus insumos são coletados. Ao contrário das joias tradicionais, que podem focar em elementos industrializados, as biojoias tiram sua beleza de elementos naturais. Elas usam fibras, sementes, cascas, madeiras, pedras e outros insumos naturais numa combinação harmônica, como em um colar de madeira e quartzo, por exemplo. O cuidado está presente em cada etapa do processo produtivo, inclusive na aquisição da matéria-prima. A ideia é evitar muitas transformações industriais nos materiais utilizados. Por isso, as biojoias são criadas por um artista que especifica as matérias-primas que devem ser usadas. Elas são feitas por completo ou em parte através de processos artesanais que evitam a criação de uma grande quantidade de refúgio e lixo. Por ser um processo artesanal, as biojoias são sempre peças únicas. No episódio de hoje, recebemos a artesã e artista plástica Mônica Carvalho. Desde 1997, Mônica vem resgatando os fazeres e as tradições artesanais junto às comunidades produtivas, tendo a flora brasileira como suporte. O resultado são obras reconhecidas nacional e internacionalmente, que sensibilizam e alertam para o resgate da natureza como fonte infindável de criatividade e beleza. A simplicidade das formas, a magia das sementes e a energia da floresta diferenciam um olhar genuinamente brasileiro com um viés contemporâneo. Mônica Carvalho, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para participar do nosso Joia Diálogos da Joalheria, compartilhando com a gente toda essa sua expertise, a sua experiência, a sua vivência nas florestas e no artesanato. Muito obrigado, viu? Agradeço eu de poder fazer parte dessa empreitada tão interessante, que vai ser com certeza um sucesso, e saber que eu estou junto com vocês, que eu admiro tanto e que desejo que sempre vá super para frente, porque são pessoas que têm uma preocupação real e verdadeira e um comprometimento com o trabalho, né? Eu acho que isso que é bacana, profissionalismo. Obrigado, Mônica. Então, já começando com a questão do profissionalismo, aí me fala aí como que o artesanato entrou na sua vida, como é que ele atravessou a sua vida, e uma curiosidade que eu sempre tenho, que é como é que você se define, né? É artista, é artesã, é designer? Então, conta aí pra gente. Você começa logo com pergunta difícil, né? Não sei aonde eu estou, não sei quem eu sou, mas em que caixinha, qual caixinha estou, é mais difícil, né? As pessoas precisam muito categorizar e encaixar, e eu não me vejo muito dentro de caixas, sabe? Eu acho que eu tenho... Não sei dizer se eu sou artista, se eu sou artesã, eu acho que eu sou artesã, sim, e gosto muito dessa nomenclatura, porque acho que artesã é arte com as mãos, e é o que eu faço. E acho que é uma profissão muito honrada e, ao mesmo tempo, muito, não prejudicada, mas que tem uma leitura, uma interpretação, principalmente no Brasil, muito deturpada. A gente acha que, se você se denomina artesão, você é menor. Eu recebo muitas críticas por isso e tento, através do meu trabalho, levantar a bandeira da sustentabilidade junto com a bandeira do artesanato, que eu acho que é patrimônio cultural, acima de tudo, como dizia a Luísa Magalhães, é o resgate da cultura de um povo. Dessa forma, e aí eu acho que tem todo o trabalho da minha relação com os índios, de relatar esses fazeres tradicionais, de
colocá-los no mundo de hoje, né? São as tradições, é a ancestralidade, né? Como é que se iniciou essa jornada? Como é que você entrou? Como é que o artesanato passou na sua vida? Eu sou da época que na escola eu tinha aula de costura. Tinha a dona Georgina, que eu não me esqueço, que era minha professora de costura. Eu tinha minha maquininha de costura, que a vovó era uma super costureira. Eu tive o privilégio de ter, assim, a gente tinha um armário no corredor de casa, no fundo do corredor, que era um armário de tecidos. E eu falava assim, vovó, hoje eu queria que você fizesse isso aí. A vovó fazia os vestidos para mim. Eu cresci em loja de tecido, eu adoro tecido. O artesanato, de certa forma, está dentro de mim, né? Eu via as minhas tias, vovó sempre fazendo crochê, mantinha para pobre, né? As mantinhas com a beirada de crochê. Sempre fui muito ligada. E aí eu estava em Lavras Novas, conheci uma catadora de lenha, fiquei muito amiga dela, comecei a adentrar o mato com ela, trouxe uma tranqueira de coisa para casa. Nessa época eu era professora de inglês e comecei a fazer um monte de coisa e comecei a vender para os meus alunos. Foi assim que começou. Aí uma amiga que tinha um ateliê, ela pinta tecido, e ela tinha um ateliê em São Conrado que tinha espaço sobrando. E aí eu fui para esse ateliê pensando, não tinha um contrato, vamos ver o que vai dar. E aí a coisa deu certo, comecei a vender bem, aí teve até a Fátima Brizola, que é uma arquiteta, botou as minhas uns quadros que eu fiz para ela botou na Casa Cor. Aí saiu na capa do caderno Ela. E aí a coisa começou a andar. Não foi nada intencional, né? Quando você bota a carroça antes do burro, a coisa não acontece, você não dá tempo para a coisa acontecer, né? E eu fiz isso de uma forma que hoje em dia eu penso, assim, foi totalmente orgânico, passivo de mim mesma, né? Aquilo que eu estava, e a coisa foi andando, e aí eu tive que optar entre as aulas, que antes era uma função que me envolvia muito, e aí eu comecei a perceber que eu estava colocando muito mais energia nas sementes do que nos meus alunos. Eu falei, time to stop. Eu resolvi fazer a empresa, me profissionalizar realmente, e daí já se vão 22 anos. Ao longo do seu trabalho, né, você viajou, você fez assim uma pesquisa de campo dentro das florestas do Brasil, conviveu com os povos indígenas, e isso deve ter sido de grande experiência e aprendizado. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre esse seu mergulho nos povos ancestrais e a influência que eles tiveram no seu trabalho. Eu vejo como é forte, né? Como essa temática indígena é forte dentro de mim. O meu pai não gostava de índio. O meu pai dizia que índio era preguiçoso. Todo esse preconceito e essa ideia que a gente tem errada do indígena. Me lembro que na época da faculdade eu tinha um carro e eu me formei em 80, né? Foi bem a época da demarcação das terras indígenas. E quando meu pai viu aquele plástico, aquele adesivo, ele falou, escolhe o carro ou o adesivo. E eu escolhi o carro. Aquilo ficou marcado para mim, e eu acho que talvez essa procura pelos povos indígenas vem muito disso, né? É muito engraçado quando eu penso que em 80 eles estavam sendo demarcados, os Yawanawá, com quem eu trabalho, que são do Acre, eles em 80 eles eram, eu acho que 30 pessoas. Hoje em dia eles são mais de 1.300. Se a terra não tivesse sido demarcada, eles teriam desaparecido. E a cultura Yawanawá é incrível. Então, isso me faz cada vez perceber que eu estou no caminho certo, sabe? Que esse resgate e essa procura faz sentido, tem luz na frente, né? Eu adoro a possibilidade de
ir viajar, de sair, para mim é muito boa, né? Minha mãe fala assim, Deus me livre, viaja 4 dias para chegar numa aldeia, né? E é mais ou menos isso, né? Chuva, barco, carro, estrada furada, é uma aventura, mas que me lava a alma e que eu adoro, né? E, Mônica, esse colar que você está usando é lindo, assim, você poderia mostrar mais outras peças que teve essa influência com essa sua Esse experiência com aqui os indígenas? esse aqui é um tento, é uma semente linda, né? É muito difícil de trabalhar, ela é difícil de furar, porque ela é muito lisa e ela é côncava, né? E ela caruncha muito, ela dá muito bicho. Então, é uma semente que eu evito. Eu já trabalhei muito com ela, hoje em dia eu evito, porque como eu não tenho ingerência sobre o processo inteiro da semente, assim, eu não planto a semente, eu não colho a semente, eu compro ela. Então, eu não sei o dia que ela foi colhida, porque a influência da lua é fundamental na manutenção, na qualidade da semente. Depois, o armazenamento é super importante, como você armazena, como você deixa, se está no claro, se está no escuro, se está na sombra, se está no sol, se está no calor ou no frio. Então, tudo isso interfere, né? Foram aprendizados ao longo desse tempo todo que eu virei quase que botânica também, né? De estudar qual seria a melhor maneira de evitar, porque você está comprando uma coisa que é um produto que tem todo um capricho, um trabalho manual, mas você não quer que ele acabe. Como é que eles são feitos, como as sementes, e é isso, né? É a coleta, é todo um processo que as pessoas não nem percebem o que é. A semente diminui, e a semente, assim, é uma trabalheira, né? Quando você coleta a semente, por acaso o açaí, isso aqui é a semente do açaí. Tem dois tipos, tem esse que é o oval, que a gente chama de boleado, que ele vai para o boleio, que é um tambor com lixa dentro e fica ralando, ralando, rolando, e tem o açaí propriamente dito, já na forma dele, sem sofrer o boleio, que é redondinho. Então, todo esse beneficiamento que as sementes passam, o açaí em si, ele quando está na palmeira, ele é todo cabeludo, né? Tem todo um processo até a semente chegar a ser essa beleza, mas como as pedras são lapidadas, né? As sementes também são. Você olha para ela, a princípio, ela não é nada, ela é feia, ela não tem beleza, nem atrativo, nem apelo nenhum. E aí, conforme você vai beneficiando, você vai descobrindo coisas lindas. É todo um universo que as pessoas não fazem ideia e automaticamente desvalorizam, né? Não é uma fábrica de fazer, não sai na fábrica em quantidades absurdas. Até na nossa produção, quando a gente faz um pedido muito grande, a gente sofre mais desafios, né? Quando você tem uma confecção de roupa, se você pede 100 blusas e se você pede 1.000 blusas, é muito melhor 1.000 blusas, porque você corta na máquina, na tesoura elétrica, você acelera a produção. Nas sementes é muito mais difícil, você ainda tem a mão humana que cada um tem a sua forma de dar um nó, de puxar. Então, para você manter uma unicidade dentro de um pedido grande, é muito mais difícil, né? E as pessoas não percebem isso. Mônica, você trazer esses pontos que ficam um pouco escondidos, né? Por trás dessa arte que você apresenta para a gente e por trás da arte que a gente vê na arte indígena, né? Olha só, essa inspiração que quando você está nas aldeias, que você percebe os acessórios, os adornos, né, que os índios usam, eles são feitos para dança, né, para rituais e tal. E talvez isso seja um atributo muito interessante nessa questão da elegância que um colar desse apresenta, o caimento dele, né? Conforto. Tem duas coisas assim, tanto colar
brinco e pulseira, pulseira não, colar, brinco, bolsa, tem que ser leve. O colar pesado, se você puxa, você atrapalha, né? O brinco nem se fala, né? Brinco, quando você é menina, eu usei 300 mil brincos desse tamanho. Eu sou pequenininha, mas eu gosto de tudo grande. Hoje em dia não posso mais usar porque fica aquela orelha de índia velha, né? Mas tudo tem o seu segredo, porque tem que ser gostoso, tem que ser confortável. Até para você carregar um colar grande, você tem que estar se sentindo bem com ele. Os orgânicos, o toque é gostoso, é uma delícia, é que nem você botar uma blusa de cachemira, uma roupa de linho puro, é outra coisa. O teu corpo agradece. É tudo orgânico, né? É tudo uma onda de sensações agradáveis. De sensações naturais e que, por isso, ficam tão elegantes, né? Quando o resultado é elegante. E agora, Mônica, eu queria te perguntar, porque eu sei que você tem muita essa questão da gestão, né? Quando você falou que você resolveu oficializar a empresa e tal, e viu que, assim, né, profissionalizar o trabalho, você tem uma preocupação grande com as pessoas que você emprega. E eu admiro muito esse teu lado, porque você qualifica, você capacita, você dá esperança para essas pessoas que praticamente estão à margem, e você tem muito carinho por essas pessoas. Me fala um pouco dessa inserção social que esse trabalho do artesanato também permite. Eu gosto das pessoas, né? Assim, quando eu olho para trás, assim, eu já tive prostituta, micheteiro, pessoas com déficit mental, agora tem uma trans, e eu acho que o artesanato ele permite isso, né? Ele permite essas inserções que em outros segmentos eles são rejeitados, e no artesanato você pode colocá-los, né? E tem lugar para todo mundo. Se você for jeitoso e se você quiser, você segue em frente. E algumas coisas, assim, começa fazendo coisas que não exigem tanto, mas começa a mostrar o grau de... É obsessão, tem que ser, por acaso, a distância entre o nó tem que ser absolutamente igual, mas é isso que vai fazer o colar ficar direito. Então, não adianta você fazer assim de qualquer jeito, tem que fazer como se você estivesse assim, tecendo, eu falo para ela, está tecendo o seu enxoval. É para você, faz isso, assim, que é uma coisa que eu aprendi com os indígenas, né? O processo é que é importante. O resultado é mera consequência. É o prazer do ofício. É você fazer aquilo que você gosta, que quando você faz aquilo que você gosta bem, o resultado é outro. Ele tem que estar com a alma dele ali dentro, senão não aparece. E eu acho assim, o que define um bom artesanato de um mau artesanato é o acabamento. E o acabamento é a finalização do seu processo todo. Eu acho que a qualidade de um serviço é o fundamental. Mônica, isso que você acabou de descrever, todo esse processo, me lembra muito o desenho industrial mesmo, né? Então, assim, a parte de quem faz o projeto de produto, né? O designer mesmo, porque o nosso trabalho como designer é exatamente isso, você testar os materiais, você verificar como que ele fica melhor, todo esse processo, né? Muito importante as pessoas saberem que mesmo um produto artesanal, ele pode sim ter uma excelência de qualidade se ele tiver todo esse processo. Lógico, é fundamental, né? Como que você armazena a semente, assim, por acaso, o meu processo de criação, ele é muito em cima da matéria, né? Do que eu tenho, não ele parte da matéria-prima. Então, eu tenho que ter a matéria-prima comigo para eu poder olhar e aí juntar e criar, né? Então, é todo como que eu armazeno,
aonde que ele está, não pode ser velho, também não pode ser muito novo, porque ainda está muito molhado. Tem toda uma história, né? Falando um pouquinho agora sobre a sua experiência com o mercado externo, né? Eu sei que você cria joias e você cria coleções, né, que já foram para fora do Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê que você acha que essas peças artesanais ainda são pouco valorizadas aqui no Brasil e o que você acha que falta para essa valorização acontecer aqui. E eu também queria que você mostrasse um pouco das peças que foram lá para fora também. Essa coisa de lá fora e aqui é impressionante, né? Eu acho que quando eu comecei o meu trabalho, era muito difícil, assim, até arrumar fornecedor, correr atrás de matéria-prima. Não existia uma consciência ecológica para valorizar isso, né? Então, quando se falava em semente, era semente de plantio. O que tinha de semente era aquelas coisinhas que os índios fazem, que dá bicho, compra um pouquinho para dar um dinheirinho para o índio, era sempre assim, né? Essa parte toda era muito, muito incipiente, foi todo um início, tanto é que o ateliê, hoje em dia, a gente tem relação com a PUC, a parte de design da PUC, eles procuram um ateliê, mandam os alunos aqui para conhecerem e para verem a existência da biojoias, da possibilidade, da valorização, que eu acho que o estrangeiro sempre olhou muito melhor, até por ser exótico, né? Quando eu comecei, eram dois extremos, eram as duas pontas, assim. Quem olhava o meu trabalho era uma pessoa sofisticada, que tinha uma leitura aberta, pessoas refinadas, ou pessoas muito simples, que olhavam, que se identificavam imediatamente, que é uma coisa que eu adoro, assim, por acaso, a gente faz feira de atacado das peças, não das bijus, né, mas das esculturas e da parte de casa. E eu percebo que quando eu estou montando a feira, os caras que montam, as pessoas simples, elas ficam completamente comovidas e elas conseguem criar, quer dizer, destruir a barreira de ir falar comigo para perguntar. Eu acho isso tão legal, porque você vê que é uma coisa de verdade, né? O cara ali, ele ultrapassou toda aquela barreira, está aquela madame ali falando, e ele vai falar com ela porque ele gosta, ele se identifica tanto com aquilo que ele quer. Hoje em dia, eu acho que já tem uma mudança, né? No começo, era assim, as pessoas que tinham um poder aquisitivo para poder comprar o meu produto, muitas não valorizavam, até hoje, tem gosto para tudo, né? Mas acham que o que é valorizável é a pedra preciosa, é o ouro que reluz, é toda uma cultura de antolhos, né? Onde você classifica e denomina aquilo que já está classificado. O que é novo e diferente não pode ser, por acaso, isso aqui é o alabastro, né? Eu descobri o alabastro e fiz esses colares até para o Skandar, para um costureiro inglês, que é do mercado, que valoriza. E aí eu fui descobrir que o alabastro era usado no Egito pelos faraós, os pratos dos faraós eram de alabastro, o do povo era de barro, né? Então, era a nobreza, hoje em dia as pessoas não sabem, são informações que vão se perdendo e a gente vai se perdendo ao longo de valorizações e de referências que são importantes, né? Nada é a troco de nada, né? Esse colar aqui, eu acho bem... Eu adoro. É o coco do curuá. O coco do curuá, os cocos têm sempre 3 furinhos, sempre. E esse coco do curuá, ele é que nem o bicho
nasce dentro dele. Então, você está com um coco aqui, e aí um dia você começa a perceber que o coco está furando. O coco está furando e o furo está aumentando. Aí, quando você olha, é um furo absolutamente perfeito, que uma broca não faz tão perfeito, porque tem as ranhuras, e sai de lá de dentro um bicho, um bicho alado. Eu falei assim, gente, que coisa! É que nem a goiaba, né? O bicho da goiaba é isso, né? Então, você vai descobrindo coisas, assim, vai vendo, e aí você descobre, você não pode ter o coco com a parte interna, porque ele vai dar bicho. Então, a gente limpa a parte interna do coco e aí faz um colar que vira com uma parte de prata. Ele é assim, ele cresceu assim. Essa peça você mistura o coco, né, que é uma semente natural, com a prata. Então, a gente vê, obviamente, o seu namoro aí com a joalheria tradicional, né? Usando a ourivesaria da prata. Você utiliza isso sempre? Você tem um profissional que trabalha com você? Eu tenho um ferreiro, eu falo assim, gente, eu tenho um ferreiro, eu tenho um ourives, eu tenho... que são amigos, que ficaram amigos, são pessoas que eu admiro profundamente, porque não dá para fazer tudo, né? Então, eu acho que cada macaco no seu galho. Sentar numa bancada de ourivesaria é um tempo e um laboro outro, né? É completamente diferente. Eu uso o profissionalismo deles para juntar o meu trabalho. Isso aqui são seixos com prata, amarrados com prata. E o fio? O fio desse é de rabo de rato, né? Eu uso muito o fio do Tucumã, que valoriza muito, é lógico que encarece, mas valoriza o trabalho, que é isso daqui, né? Que é o fio, que é o coquinho lapidado, que é inacreditável também, que é outro trabalho lindíssimo, que eles cortam todo o coco, picam tudo, aí enfiam no arame e aí vão lixando manualmente até ele ficar fininho e polido. Que é um trabalho lindo, né? Ele por si só já é a grande vedete da história, né? E quanto mais você usa, mais brilhante, mais bonito. É a coisa do velho que vai ficando cada vez melhor, né? Que a cultura da gente diz que o velho não é bom, e, no entanto, que é até uma curiosidade que, quando eu comecei a vender para a Inglaterra, a gente vendeu para Raven Nichols, para Fenwick, para um monte de loja de departamento muito bacana. Harrods também. Saiu no Daily News uma reportagem grande falando do trabalho, e a jornalista escreveu uma coisa que eu achei assim genial. Ela falava assim: são peças para você para ficarem no sótão, quando você ficar velha, mostrar para os seus netos. Ela deu a perpetualidade, né? Quer dizer, a longevidade das sementes, né? Como se fosse, não, sendo, ela valorizou uma coisa que a gente não valoriza, né? Precisa ir lá para fora para ter um olhar de uma pessoa que não tem acesso a essa exuberância, porque a gente tem tanto, são tantos que a gente cansa de tanto ver e não valoriza, né? Até um comentário sobre isso: a gente está com uma exposição no Fernando Jäger, aqui no Rio de Janeiro, e eu peguei uma sala e montei com tudo que eu tenho, assim, os meus tesouros, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: nossa, como é que é incrível, né? Como que esse seu trabalho ajuda a gente. Eu agora estou olhando para a natureza de outra maneira. Eu falei, é exatamente isso, né?
A gente não precisa sair da urbes para a gente ter acesso à natureza. A gente tem o privilégio de morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade solar, com verde, com a floresta dentro da própria cidade, né? E é começar a olhar para o chão, começar a olhar para cima e você começa a ver belezas, né? Mônica, antes da gente passar para a próxima pergunta, deixa eu só ver esse anel seu que você está usando, falando um pouquinho sobre essa questão da joalheria, né? Essa questão da prata com o... É uma semente de... Jarina. É um pouco de jarina com a prata e ele mexe. Ou seja, é um acabamento de joalheria, né? A joalheria, total. Olhando de longe, assim, pela câmera, até lembra um ônix, né? Ele é preto? Ele é preto. A jarina, ela não é dessa cor, né? A jarina é clara, como o açaí. Essa aqui é tingida. Eu não tiro do dedo, eu uso ele o tempo inteiro. Então, eu queria só pontuar a questão da durabilidade também, né? Na questão da semente, né? Como é que uma semente pode se transformar numa joia que você usa todos os dias, que traz essa questão do conforto, aproxima a natureza, aproxima a floresta para o seu dia a dia, né? E você está super linda e elegante, né? Bem composta, com o Brasil aí falando através dos acessórios. Tem uma semente que é difícil, que é o olho de boi. Ó. É uma semente dificílima, como o tento, que também dá muito bicho, mas às vezes não dá, né? É tudo a forma como você guarda e a energia que está dentro, né? E, Mônica, assim, também complementando, falando um pouco mais da joalheria tradicional, o meu olhar, né, conhecendo melhor o seu trabalho, desses materiais naturais que a gente acaba não usando muito na joalheria tradicional. Então, eu queria, assim, isso até é interessante, muito interessante para passar também para o público, assim como outros joalheiros também, o acesso, porque é aquilo. Eu desconhecia muito dos materiais que você apresentou aqui para gente, e eu achei, assim, os materiais incríveis, já fiquei apaixonada. A gente tem toda essa riqueza aqui do Brasil, além das nossas pedras. Eu acho que a maior dificuldade também do joalheiro é o não conhecer, né? Então, como que você vai trabalhar se você não conhece com essas peças? E pelo que você explicou também, pela dificuldade da busca, essa viagem de 4 horas, eu acho que isso também ele dificulta. Mas eu gostaria de saber, assim, como que, de repente, o joalheiro tradicional poderia conhecer um pouco mais onde ele pode adquirir esses materiais. Esse aí eu acho que talvez seja a parte mais difícil do negócio, né? Quando olhando para trás e vendo todo o processo, formar a rede de fornecedores sustentáveis, honestos e conscientes realmente continua sendo a grande dificuldade. Quando eu comecei a coletar, eu ia em campo e começava a tentar convencer as pessoas de que eu poderia começar a gerar renda para ele se ele começasse a catar para mim. Mas isso soa até hoje, quando eu adentro lugares e faço isso, eles não acreditam. Primeiro que é uma coisa que eles estão acostumados a ver e que não valorizam. E como que eles vão tirar proveito daquilo? Existem flonas, né? As flonas, elas são um lugar que você coleta, quer dizer, que você coleta não, que eles coletam de uma forma totalmente sustentável, através de quem coleta são os próprios moradores das flonas que foram educados e ensinados a continuarem dentro da terra deles, gerando o sustento deles. Ao invés de virem para a cidade grande e perceberem que vão ter uma vida muito pior aqui do que lá, né? Vir para um sonho de uma vida nova, como dizia Celso Furtado, né, da época do êxodo rural, não é você manter o homem no habitat dele, porque ninguém melhor do que ele para conhecer aquela região e para conhecer
as árvores e saber como que elas florescem, como que elas frutificam, qual é o tipo de relação que você tem que ter, que você tem que, por acaso, você tem que deixar... quando você coleta o fruto de uma árvore, digamos, você coleta só 1/3 daquilo que tá à sua disposição. Os outros 2/3 continuam ali para germinar e fazer um novo ciclo, porque senão você acaba retirando erroneamente. Isso é muito importante, esse ciclo todo é muito importante. Agora, é também muito complicado, porque é tudo no interior, e aí tem lugares assim, agora com os índios, né, do Xingu, como é que traz? Né? Tem lugares que você demora 4 dias para chegar, eles demoram 4 dias para chegar até Altamira. Né? Agora, com a Covid, para tudo, né? Não é a hora de estar criando essa relação. Para as pessoas que estão assistindo a gente, Mônica, o que você falaria para aquelas pessoas que ainda não consomem a semente, que não têm esse olhar para a semente? Como é que seria um convite para esse público experimentar as joias de semente? Qual é a força que elas trazem, na sua opinião? É a ergonomia? É a durabilidade? É contar a história do nosso povo, das nossas tradições? O que você acha que seria mais impactante para convidar uma pessoa para começar essa trajetória dentro das joias feitas pela natureza? Olha, eu acho que é ergonomia, eu acho que é estética, eu acho que também é proteção. É proteção, são os patuais, né? O olho de boi Mostra aí para gente. O olho de boi é força pura. No primeiro ateliê que eu tinha, que eram muitas mulheres e era muito competitivo, no dia que a energia estava o olho de boi explodia. A minha avó sempre teve, e eu ensino para todos vocês, que eu acho que é muito legal, você bota um copo d'água com o olho de boi e o carvão. O carvão flutua, o olho de boi vai para o fundo da coisa. Você bota assim escondidinho atrás da porta, num lugar, na entrada da porta, mas escondido. Se entra uma pessoa na sua casa com energia ruim, o olho de boi explode e o carvão afunda. E é pura verdade. Aí teve uma época que eu fazia muita pulseira de olho de boi, e aí uma vez teve uma moça que trouxe o olho de boi para mim, que o olho de boi estava explodido. Quando eu contei essa história para ela ficou com tanto medo. Eu falei, eu não quero mais essa pulseira, fica com você. Eu falei, mas não tem problema, estourou, se estourou é ótimo, porque foi para a semente, não foi para você. Então, eu acho que são essas proteções que a gente, como brasileiro, carrega, que é mais um valor para essas joias que são gostosas de serem usadas, que carregam o nome do nosso país, que tem uma resposta de sustentabilidade, onde você está ajudando um monte de gente, é uma cadeia que vem desde lá da floresta. Então, são tantas pessoas que estão sendo beneficiadas e que estão ganhando com isso, que já é uma razão primeira para você ajudar e comprar e gostar e ficar. Bota um colar desse, você dorme com ele e está ótimo. Mônica, você poderia compartilhar com a gente as diferenças dos materiais que você tem obtido com as várias etnias de povos indígenas que você tem conhecido durante a sua jornada? Com os primeiros, que foram os Macutis da Guiana, a gente não trabalhou muito com a semente, a gente trabalhou mais com as palhas e foi um trabalho muito mais de bordado, de iconografia, assim, a gente fez as palmeiras, e aí elas bordavam as palmeiras com as fibras das palmeiras, foi um trabalho muito lindo. Aí eram mais as palhas, as fibras, e aí depois com os craôs a tiririca. A tiririca é uma semente
linda, ela vai do preto ao caramelo claro, ela é leve, delicada e é uma erva daninha. E como que uma erva daninha pode se tornar de uma beleza tão linda, né? E os próprios craôs fazem pulseiras lindíssimas e colares lindíssimos com a tiririca. Eu agora tenho usado muito para fazer luminárias, e é uma coisa, mas também uso como colares, vou mostrar. Depois, com os craôs também, eu conheci uma semente que eu nunca tinha visto antes, que se chama cabeça de formiga, e que eu chamava para eles de bunda de formiga, e elas achavam uma graça, que para mim isso é âmbar, parece âmbar. É impressionante, eu acho assim de uma beleza, eu adoro essa semente. O tamanho dela, a cor dela, a textura dela. E com o Joanauá, eu trabalho todo com açaí, tanto colares, e aí é uma interferência muito mais assim, eles já têm os colares deles, e aí isso é só aqueles toques de aprimoramento e de detalhamento, de altura, de conforto atrás, de fecho, detalhes, também peças de casa, com cestas e luminárias. Olha isso. Olha que lindo. É uma coisa, é de uma delicadeza. E olha miudinho. Só, é micro, parece miçanga, é como miçanga. Como eu falei, eu sou exagerada, né? Olha que maravilhoso isso, gente. Olha só, olha que coisa mais chique, mais linda. Chiquérrimo. É uma coisa, né? E é totalmente natural, gente. É uma coisa. A cor dele é natural assim mesmo? Ou está tingido? É isso. Na verdade, não é tingido, eles fritam. É tão interessante. A tiririca, assim, elas vão para um mato distante, todas as mulheres, na boleia de um caminhão, e aí vão para lá de manhã cedinho, passam um dia coletando. Agora que eu comprei muitos, assim, foi uma quantidade enorme, é um acontecimento para ela. E aí ela não é, ela tem um umbigo, né? Todas as sementes têm um umbiguinho. Aí tem uma nessa aldeia, nessa aldeia tem uma senhora que tem os cabelos brancos, eu não sei, a gente não sabe a idade, né? Porque quanto mais velho, menos a gente sabe a idade, porque era mais antigo, não tinha relatos de registro, né? Com aqueles peitos assim, que parece que está lá no pé, ela passa o dia cega, ela passa o dia inteiro, tem que mostrar. Elas pegam uma pedra e um arame de guarda-chuva, ela bota o arame nesse umbiguinho e pressiona contra a pedra, e aí faz o furo. E vai fazendo o furo um a um para fazer esse colar. Mônica, isso é muito legal, essa coisa do furo, né? Porque você menciona que para saber essa questão para lidar com as sementes, é importante também você saber muito aonde furar. Não é uma técnica, não é um saber qualquer, né? Você tem que saber aonde furar, porque isso pode afetar o caimento do colar, né? Como é que ele vira. Só a furação é uma dos upgrades da semente. Como você armazena, quando que você retira e como você fura. E também como que você guarda na sua casa. Jamais guarde um colar num saco plástico. E, de vez em quando, passe um olhinho natural e bota ele no sol. Não no sol de 80 graus, mas num solzinho. E guardar no papel de seda, não é isso, Mônica? No papel de seda, ou num paninho, num lencinho, ou do lado de fora, recebendo o vento. Mônica, então, eu sei que você tem um ateliê muito especial aqui no Rio de Janeiro, no bairro Peixoto. Me conta aonde que as pessoas podem te encontrar, né? Encontrar o trabalho da Mônica Carvalho através do ateliê, Instagram, site, quais são os canais?
A gente tem um ateliê aqui no bairro Peixoto, que hoje em dia é o ateliê e casa, e que foi ótimo que a gente juntou isso um pouco antes da pandemia e deu super certo, né? E a gente atende aqui com hora marcada, com todos os cuidados da Covid. A gente tem um site que é o Mônica Carvalho Klaus Schneider, e tem o Instagram, que é Mônica Carvalho Klaus Schneider. Aqui no Rio, a gente vende as bijus na Maria Manuela, que é uma loja no Jardim Botânico, no Leblon, ali na Dias Ferreira, em cima da Argumento, e as coisas de casa na Hábito, que é no Shopping da Gávea. A gente vende para São Paulo, para Depot, enfim, a gente está em alguns lugares espalhados no Brasil, um pouquinho lá fora, lá em Miami, uma parceria com a RS Design. É isso. Muito obrigada, Mônica, pela sua presença, por compartilhar todo esse conhecimento, por mostrar para o mundo, né, essa joalheria tão não tão pouco valorizada aqui ainda no Brasil, mas assim tão rica de materiais, com toda essa cadeia de sustentabilidade. Parabéns! Eu espero que vocês todos tenham gostado do nosso programa. Aproveitem para nos seguir em nossas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida também, interajam conosco. Eu convido vocês a mandarem um direct para a gente, a interagir conosco via nossas redes sociais. Nós temos também agora o nosso canal no YouTube, então para quem perdeu algum episódio, aproveitem que vocês podem agora assistir no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!